Você sabia que a cultura de uma empresa inicia pela mentalidade da liderança? Se a cultura muda, teus resultados mudam, tua equipe melhora, o teu ambiente de trabalho se torna outro. O programa Cultura Começa pelo Líder é uma imersão de 16 horas, dias 28 de fevereiro e 1º de março aqui em São Luís do Maranhão. Eu vou te ajudar a fazer a transformação cultural da tua empresa. Todos os passos para você resolver os problemas que existem relacionados à tua cultura. Vem comigo, Imersão 7 em São Luís do Maranhão. Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio super especial. Nós temos hoje uma profissional aqui que vai nos falar muitas coisas interessantes a respeito da sua vida, contar os bastidores, falar um pouco a respeito da sua trajetória profissional. E assim, vocês vão ter hoje insights poderosos que vocês vão levar para a vida de vocês, vocês que atuam nessa área. Vocês vão gostar muito e esse episódio eu acredito que vai mudar e transformar a vida de vocês. Hoje estou aqui com a minha amiga, né, Anne. Pode ficar à vontade, Anne, para se apresentar para o seu público. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja vendo esse podcast. Como o Carlos deu uma boa prévia, hoje nós temos uma convidada mais que especial, que está mais que preparada para falar um pouco mais sobre ela, sobre a sua profissão, sua trajetória de vida e também dar dicas para vocês. Estou aqui com a minha convidada, Rossana. Olá, Muito prazer. bom dia. Muito Seja bom tê-los. bem-vinda, Rossana. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite da Sede Podcast, né, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, falando um pouquinho da minha vida, falando um pouquinho do meu trabalho. Eu acho que isso é bem importante para que a gente possa estar construindo novas informações. Com certeza. Rossana, para começar, eu gostaria que você voltasse no tempo e você agora falasse um pouco da Rossana, sem os cargos que tem hoje, a Rossana criança, a Rossana jovem, a Rossana família. Eu quero que tu compartilhe para nós um pouco da tua trajetória de vida, da tua história. Fala um pouquinho para nós. Certo. Meu nome é Rossana Souza, né? Sou natural de Bacabal, Olha, Maranhão, uma cidade maravilhosa com quem eu tenho um apreço muito grande, né? E, inclusive, é uma cidade que eu tive toda a minha infância e a minha pré-adolescência lá. E meus pais são de lá de Bacabal, moravam em Bacabal, só que hoje não moram mais. Enfim, é uma identidade que eu tenho porque meu pai era comerciante. sim. Então, assim, sempre o vi trabalhando e muito com vendas e comércio. Minha mãe também como professora. E, assim, desde adolescente, a gente sempre, eu e a minha irmã, que eu sou gêmea, né? Sério? Sou gêmea. Olha que O legal. nome dela é Vanessa, né? Então, assim, somos gêmeas univitelinas. Então, quando vocês vê-las por aí, pode me confundir. A gente sempre troca essas informações, as pessoas falam com a gente de longe, a gente sempre rebate, porque para não deixar o outro também constrangido, né? Então, a gente sempre conversa. Então, assim, nesse sentido, eu sempre via meu pai, então a gente sentia assim, aprendendo sempre a ver a questão das vendas e ver a luta do meu pai. Meu pai não tinha instrução nenhuma, mas teve um crescimento considerado na cidade de Bacabal. Ele fez o nome dele lá, morou por 55 anos, mas infelizmente veio a óbito tem 7 anos. Né? Então, assim, foi o que nos fez deixar um pouco Bacabal, assim, deixei de ir lá, né, a priori. Mas, assim, a partir do momento que eu tenho uma oportunidade de estar lá, eu sempre quero estar, porque é uma vivência, é uma referência que eu tive e tenho parentes, amigos que ainda moram lá. Né? E a Rossana também começou com isso também quando eu vim embora para São Luís. Aos 15 anos, eu e minha irmã viemos para cá para estudar. E aí, fazer ensino médio, estudei numa escola particular em São Luís, e sempre com meus pais muito esforçados, porque não tinham condições financeiras a contento para poder bancarmos. Mas como nós éramos atletas, Olha, jogadoras de vôlei. olha aí, Olha E rapaz. aí a gente também, uma ganhava uma bolsa e a outra
não ganhava bolsa. Então, isso fez com que meus pais conseguiram pagar nossos estudos. Então, assim, e diante disso, na escola mesmo, a gente fazia brigadeiros para vender, porque a gente não tinha mesada, né? Como hoje a maioria dos jovens tem. Hoje a gente não tinha mesada, era aquele dinheiro muito curto, então a gente vendia brigadeiro, a gente vendia suquinho, a gente vendia um monte de coisas que naquela época era muito escasso, mas hoje é muito comum, né? Isso vai acontecer nas grandes escolas, faculdades, hoje é muito comum, mas daí a gente já fazia para poder a gente ir para um showzinho ali que a gente gostava de ir. Então, assim, nesse sentido, nos fez crescer como pessoas, como mulheres, porque a gente adquiriu uma responsabilidade muito grande, 15 anos sair de casa, por mais que estávamos na casa de parentes, mas não era a nossa casa, Sim. né? A gente estava vivendo uma coisa diferente, então fomos começando a crescer, fazer amizades, novas amizades em São Luís, graças a Deus a gente tem, eu e ela, nós temos uma facilidade muito grande de fazer amizades, de se comunicar, né? Então, assim, nesse sentido, não foi tão difícil, né? Então, a gente era considerada as gêmeas do Dom Bosco. Vou testar o nome do Olha, colégio. As gêmeas do Dom Bosco. Então, assim, nome artístico. então, assim, era muito bacana, era muito legal. E nesse sentido da questão do empreendedorismo, a gente começou a empreender desde aí, mas sem saber que era empreendedorismo, porque nós não tínhamos ainda esse feeling do que era empreendedorismo, né? Mas já tínhamos, depois que a gente foi ver que a gente estava empreendendo sem saber. E aí, assim, depois disso, eu fiz a minha graduação em pedagogia, que eu sou graduada em pedagogia. Trabalhei também em empresas particulares, corporativas, né? Trabalhei na Telemar por muito tempo. Trabalhei, né, numa clínica ginecológica e fui chefe de recepção. Trabalhei como recepcionista inicialmente, depois como chefe de recepção. Então, assim, sempre trabalhando com o público, Sim. né? Então, daí dessa parte de recepção que veio também a questão de querer trabalhar com o público, de gostar, porque na verdade eu não sei, eu tenho todo mundo disse que eu tenho um brilho diferenciado, eu não sei, mas as pacientes que estavam lá na clínica que eu trabalhava, elas sempre levavam um mimo para mim. Naquele tempo não tinha essa Olha, história de mimo, era um presente, era um bolo, e era um chocolate, qualquer coisa que fosse, elas levavam, porque diziam que eu as tratava muito bem. Mas eu que estava ali legal. para isso, né? Eu não estava fazendo nada demais. Eu estava executando o meu trabalho como recepcionista. Porque, assim, eu penso que quando a gente quer ser bem tratado, a gente tem que tratar a pessoa muito bem. Isso. E aquele slogan que as pessoas falam muito, que gentileza gera gentileza, é uma coisa muito certa, Sim. né? Que isso aí é fato. Então, assim, desde aí eu fui começando, fiz o curso de pedagogia, depois eu entrei para uma pós-graduação, porque eu participei entrei para a Prefeitura de São Luís, na gestão do prefeito Tadeu Palácio, porque foi um projeto excelente, que foi a época Oficina Escola de São Luís, a qual tinha uma parceria com o governo da Espanha, né? Então, um projeto muito bonito, que eram jovens em situação de vulnerabilidade social, de 18 a 24 anos, que nós ficávamos com ele durante o dia todos, e eles tinham que fazer aula regular à noite. Então, além de eu acompanhá-los dentro do projeto, eu também fazia acompanhamento pedagógico nas escolas, porque eles só poderiam estar dentro do projeto se estivesse dentro da escola. E se tivesse notas que pudessem estar dentro do projeto, médias suficientes. Então, era um projeto muito bonito. Tu estava falando com a Anne ainda há pouco, Sim. que era um projeto de oficina de carpintaria, azulejaria e alvenaria, que eram todos voltados para a recuperação do centro histórico. Eles estavam sendo capacitados para fazer a recuperação, junto com os arquitetos e engenheiros, a recuperação do centro histórico.
Porque você sabe que a recuperação dos prédios, todas elas eles são tombados e tudo é pelo IPHAN, e o IPHAN também era parceiro, então assim, tudo era conforme tinha que ser, todas as medidas que eram necessárias para a recuperação daqueles prédios. Então, a minha vontade de trabalhar também com o público veio daí, né? A virada de chave, como eu estava falando para a Anne, veio daí por quê? Porque eu vi que eu estava plantando uma sementinha lá com os meus alunos, né? Eu falo meus alunos porque eles eram meus alunos da época, né? Então, assim, eu estava falando com a Anne que sábado passado, eu participei de um curso de oratória que foi o dia inteiro. Então, assim, encontrei uma ex-aluna minha lá, Olha que legal. do projeto. Então eu fiquei tão emocionada ao vê-la lá que assim, ela estava de igual para igual comigo lá, porque eu a vi de um jeito há 20 anos, 15 anos atrás, e hoje a vi ela trabalhando, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, né, que é o Legal. curso de oratória. Ela trabalha hoje numa empresa da prestadora da Vale. Então, assim, eu fiquei muito feliz e deu o meu depoimento lá na sala na hora, que eu estava muito emocionada em vê-la lá, porque eu vi que eu plantei a sementinha lá, e essa sementinha é a longo prazo. Não é de imediato. A gente dá esse curso de formação de excelência e atendimento ao cliente também, mas a gente sabe que é a longo prazo, não é coisa de imediato. A gente procura que as pessoas internalizam aquilo que a gente transmite para elas. Então, Rossana, eu vejo que a tua visão de um bom atendimento ao cliente veio desde que tu via o comércio do teu pai fluindo, né? Certo? Um bom atendimento ao Exatamente. cliente e o que foi se desenvolvendo na tua adolescência, né? Tanto, por mais que praticar esporte seja mais uma aptidão física, uma boa comunicação, uma boa postura diante às câmeras, aos prêmios, ou até algumas vezes, ocasionalmente, né? Ninguém ganha sempre as Sim, derrotas, é exatamente. uma coisa muito louvável. E eu queria te perguntar o que tu acha ou o que tu sabe que se diferencia de um atendimento comum para um atendimento excepcional, digamos assim. Anne, uma boa pergunta, né? Porque hoje o atendimento comum é aquele atendimento que você chega em determinado local e você só é mais uma pessoa, né? Chega lá, você não tem uma receptividade muito boa, então você é sempre mais um. Quando você tem um atendimento de excelência, com um atendimento onde o colaborador de várias empresas ou o servidor público esteja lá presente para atendê-lo, ele vai estar lá com um sorriso no rosto. É a primeira coisa, a empatia. A palavra-chave é empatia. Sim. Você tem que ter empatia com as outras pessoas, né? E empatia, isso é primordial que tenha. Então, nesse sentido, faz-se necessário que a gente tenha esse cuidado, sempre de ter esse diferencial, de ter a boa comunicação, né, falar bem, não usar gírias Sim. durante o ambiente de Vícios de trabalho, linguagem. e vícios de linguagem principalmente. Então, são formas de você dar um bom dia com alegria, uma boa tarde, como, como você está, como posso atendê-lo, como posso servi-lo, então, de que forma posso resolver o seu problema. Então, assim, são pequenas atitudes que faz grande diferença para o produto final, que é a venda, né? E para isso, fidelizar o seu cliente na empresa a qual ele faz parte. Porque ele está ali, ele está vendendo, mas ele está ganhando, mas ele está também vendendo a empresa. Ele está sendo representante da empresa. Ele é como eu digo, A imagem. a imagem da empresa. Então, para isso, até a questão da vestimenta é importante, porque você tem que estar bem aparentemente, você tem que ter com a roupa, no mínimo, limpa, uma aparência do rosto também, cabelo arrumado,
uma mulher, se for uma maquiagenzinha leve, né? Isso faz parte, porque a pessoa que está comprando, a primeira coisa que ela vai te ver, a primeira coisa, depois ela vai ver o produto, né? Mas se ela já vem com o produto pronto para querer saber, assim mesmo você tem que estar bem, porque você vai vender o produto que ela veio procurar. Então, isso é a grande diferença apenas do colaborador que vende e o colaborador que vende com excelência. Show de bola. E Rossana, e assim, eu vi que tu falou aí a respeito da questão de ser uma jogadora de De handball, de vôlei. vôlei, Vôlei. perdão, de vôlei. Qual posição tu jogava mesmo no vôlei? Ponteira, por Olha aí, incrível que rapaz. pareça, desse tamanhozinho aqui, ponteira. Tá vendo, É rapaz? uma coisa admirável. Eu É, mesma já tentei Ah, jogar tanto vôlei. Eu saí foi humilhada pela vôlei com os e meus por amigos. incrível que pareça, eu jogava até tem uns 2 anos atrás, é porque eu parei porque eu tive um sério? problema. É, exatamente, a gente tem um grupo master que joga aí há muito tempo, várias Que Ainda pessoas. como legal. ponteira. Tem, né, ainda como ponteira. Que legal. Rossana, tu falou um pouco a respeito do atendimento, e assim, é uma parte que eu gosto muito de atendimento, e tu falou uma coisa que é muito interessante, essa questão de a pessoa vestir a camisa da empresa e representar a empresa. E aí eu queria que tu falasse para o público que nos assiste, quão é importante o funcionário, o colaborador, a pessoa que está ali, porque eu sei que tu já trabalhou em vários setores, Sim, público, privado, e assim, tu exatamente. conhece muito em relação a atendimentos, né? Sim, Assim, tu já prestou muito esse serviço. E assim, até tá nas raízes, porque teu pai trabalhava com isso, né? Então, exatamente. assim, eu queria que tu me respondesse, até porque quando a gente trabalha dentro da prefeitura, dentro de um órgão público, dentro de uma empresa privada, a gente sempre veste a camisa. É Exatamente. importante a gente vestir a camisa. Mas quando se trata de atendimento ao público, que você conhece ali a sua empresa, que você quer oferecer o serviço que a sua empresa vende, quão é importante vestir a camisa da empresa, vestir a marca, representar a marca no seu atendimento? Se vestir a marca da empresa é aquilo que eu acabei de falar para vocês. É você se identificar com aquele produto que você está vendendo, você conhecer o produto que você está vendendo, para poder você estar replicando para o seu cliente final, né? Então, assim, a importância de você conhecer, de você estudar sobre o produto, porque às vezes o cliente chega em determinado local, eu quero tal suplemento, mas esse suplemento serve para quê? Ah, eu vou pesquisar bem aqui porque eu não sei agora no momento. Não, eu já tenho que estar na ponta da língua, saber por que esse suplemento aqui serve para quê? Ele, Sim. ele vai fazer o que na minha vida? Ele vai contribuir com o quê? Então, isso é importante a gente saber sobre o produto que está vendendo, sobre a missão da empresa que você está sendo está trabalhando para ela. Então, a missão é muito importante estar muito embutido na cabeça do colaborador, porque através da missão da empresa que ele vai também replicar aquilo que a empresa quer dele. Né? Porque a empresa, além de querer vender, ela quer fazer a marca dela na cidade, ela quer Isso. fazer uso ter o reconhecimento. E o reconhecimento de uma forma positiva, isso é muito gratificante para a empresa. E Rossana, eu queria te fazer uma pergunta assim bem peculiar, porque eu sei, né, que no atendimento ao público é um atendimento bem complicado. Quem trabalha com atendimento ao público vai É, entender que o atendimento ao público é um atendimento bem complicado. exatamente. Mas assim, hoje, Rossana, quais são os erros mais comuns que tu vê dentro do atendimento ao público que os colaboradores, as pessoas cometem, ao atendimento ao cliente, que as pessoas elas têm errado muito, tem sido recorrente esses erros? O grande erro dos atendentes, das pessoas que vendem, é realmente a questão da empatia, né? De não ter a empatia com o seu cliente. Né? Eu não tô generalizando, Sim, eu falando que a grande maioria faz isso, né? Por isso que hoje
As grandes empresas buscam mentorias, buscam pessoas para darem palestras, para poder estar incentivando os seus colaboradores, para poder estarem mais inseridos, vestindo a camisa, se sentindo ter o sentimento de pertencimento dentro da empresa. Né? Isso é importante. Então, isso faz o grande diferencial. Por isso que eu te falo que ter esses tipos de treinamentos para os colaboradores é muito importante, porque ele está sempre na zona de conforto dele, achando que está tudo muito bem, só está vendendo aqui o produto, vou vender aqui esse produto aqui e tchau e bênção, não é assim. Então a gente tem que sempre falar, e a questão do pós-venda, né? Esse pós-venda é muito importante, por quê? Porque hoje em dia as empresas elas não estão, a grande maioria não se preocupa com pós-venda. E o pós-venda é muito importante. Por quê? Porque eu vou ter que saber se o meu cliente ele está satisfeito com o produto que eu vendi, se ele foi bem atendido. Tanto que hoje, eu não vou citar o nome de farmácias, né? Mas aqui em São Luís nós temos grandes redes de farmácias, onde uma dessas grandes empresas, eu acho que não vou nem dizer o nome, mas vocês acho que vão saber, Saber, né? porque ela é uma empresa diferenciada. Não estou ganhando nada por isso, mas não vou citar o nome da empresa. Porém, quando você chega, a pessoa já vai na porta te receber, perguntar o que você quer. Tem a pesquisa de satisfação ao final do seu atendimento. Isso gera para o cliente uma certa credibilidade com a empresa. Quando você sai da farmácia, o vendedor ele vai até a porta também deixá-lo para poder como uma forma de cordialidade. Então, assim, isso faz a grande diferença. Faz uma grande diferença. São pequenos gestos que as pessoas têm que se acordar, têm que acordarem para que elas vejam que isso faz a diferença. Tanto para o vendedor, porque às vezes o vendedor ele ganha o tanto é a questão do salário, mas a comissão. Então, para ele ter uma comissão maior, ele tem que ter uma clientela bem maior. E Exatamente. essa fidelização é muito grande, é muito importante. Esse pós-venda é importante você falar pelo WhatsApp. Você pode ligar para o cliente, sempre chamar o cliente pelo nome. Isso é muito importante, porque o cliente sendo chamado pelo nome dele, ele vai se sentir valorizado pela empresa também. Né? Então, assim, ele vai, poxa, a Rossana lembrou do meu nome. Então, esse tal de que eu signifiquei bem para a empresa. Então, por que eu não ficar comprando sempre aqui na mão de Rossana? Porque ela é uma excelente vendedora. Me atendeu muito bem, com um sorriso no rosto, perguntou o que estava precisando. E a questão do pós-venda, ele também vai com essa pegada, né, de você estar sempre tentando falar com o cliente. Quando a empresa é muito grande, isso torna-se um pouco mais difícil, mas não é impossível. Você tentar falar com o seu cliente através do WhatsApp, perguntar se está tudo bem, se o produto que você vendeu foi a contento para ele, se serviu, se você tem uma planilha de vendas que você possa montar, onde você possa acompanhar esse cliente. Então, o meu cliente comprou hoje, daqui a 6 meses eu posso entrar em contato com ele novamente para verificar se o produto ele ainda tem um produto, se ele vai ter que fazer reposição, se a roupa que ele comprou comigo, se ele vai querer outro tipo de roupa para outro evento. Então, assim, são várias situações que você tem que ter essa expertise de tratar bem o seu cliente. Né? Então, isso é que é importante. Uma coisa que tu falou que eu achei bem interessante foi que por mais que algumas empresas tenham o mesmo sistema, que tu deu até o exemplo das farmácias, algumas se saem melhor, e eu tava até pensando aqui, Carlos, acredito que tu vai concordar comigo, que é muito sobre a cultura que a Isso. empresa agrega ao Exatamente. cliente. Isso. Muitas das vezes o vendedor, o operador, ele tá em um dia ruim, ninguém fica bem o dia todo, mas a cultura que a empresa agrega no seu dia a dia, te dá o conforto de continuar o seu trabalho com excelência, não é certo? Poderia comentar um pouco mais sobre o que tu conhece sobre isso, Rossana, por favor?
É exatamente o que eu já havia falado anteriormente, né? É essa questão de você estar sempre tendo esse contato fidelizado, né? Possivelmente essa empresa ela faz um treinamento com os seus colaboradores para que eles ajam dessa forma, porque não é só em uma das unidades, são todas as unidades agem da mesma forma. Então, eles têm um padrão de qualidade de atendimento. Então, nesse sentido, faz necessário, novamente, eu ratificar para vocês essa questão do bom atendimento, de fazer, de você ser o diferencial. Eu não vou ser o vendedor, vou ser a vendedora. Isso. A vendedora, eu vou fazer o meu nome como vendedora, porque eu vou ter que vender, vou ter que cumprir metas. Então, assim, eu vou ter que vender o meu produto, vou ter que vestir a camisa da empresa a qual eu faço parte. Então, isso também é importante. Eu acredito assim, Rossana, entendendo o que tu tá falando aí, e eu vejo que há uma grande preocupação hoje mais em vender do que em atender bem, né? Eu acredito que assim, e com certeza tu tem vários cases, várias provas sociais de clientes que vivenciaram, e tu viu, né, na prática, às vezes, um cliente que queria só vender, mas não queria treinar a equipe para vender. O que o treinamento para a equipe, atendimento ao cliente, ele influencia dentro de uma empresa? Responde para nós. Nossa, ele influencia muito, muito mesmo. Por quê? Porque vai despertar nele a questão da empatia com o cliente, vai despertar nele a vontade de vender mais, porque quando você faz o treinamento, você vai mostrar alguns identificadores de empresas que, por exemplo, hoje esse mês não vendeu bem por tal motivo. Então, mês que vem, vamos fazer com que esse próximo mês venda mais. O que está precisando? Vamos juntar a equipe, vamos fazer um treinamento motivacional para que essa equipe esteja vestindo a camisa da empresa com vontade mesmo. Né? Então, eu falo isso tanto para colaboradores de empresas, como para servidores públicos mesmo. Porque, como eu falei para a Anne, eu tenho uma trajetória muito grande como servidora pública, né? Tenho quase 20 anos como servidora pública, juntando prefeitura e governo do estado do Maranhão, o qual faço parte hoje. Né? Então, assim, eu me sinto muito gratificante em ainda permanecer lá, porque é um trabalho que eu gosto de fazer. Eu iniciei lá trabalhando com pessoas mesmo, atendendo servidores. Então, às vezes os servidores chegavam lá, eu estava falando para a Anne, que eles chegavam lá já com o meu nome na boca, eu quero falar com a Rossana. Então, assim, para mim era muito gratificante. E uma gratificação maior ainda, porque eu não comentei com a Anne, eu recebi um pessoal do Detran, que passaram no concurso do Detran, então eu ficava na parte de receber a documentação desses servidores, né? Então, assim, eram vários nesse período, foi justamente quando meu pai faleceu. Então, assim, me colocaram nesse setor porque eu vou até me emocionar um pouco aqui. Me colocaram nesse setor porque. Calma aí. Pode ficar à vontade. Para eu tirar um pouco da mente a questão do luto, né, que a gente passa. Nesse sentido, para mim foi muito bom, porque foram vários servidores, foi um concurso que foram muita gente chamada do governo do estado. Foram delegados, foram escrivãos, foram investigadores, foram auditores, foram então, o pessoal do Detran. Então, assim, era muita gente para eu dar conta de todo mundo. Então, assim, me colocaram lá para que eu pudesse desenvolver esse trabalho com maestria, e, graças a Deus consegui. Tanto que o pessoal do Detran, eles me homenagearam, me levaram um buquê de flores no final de todo o processo, um chocolate. Então, assim, para mim, mais do que as flores e o chocolate, foi o reconhecimento, né, dos servidores com a minha pessoa.
né, deles terem se identificado, porque eu sempre fui muito acessível, era documentação que não estava em dia, que não tinha xerox, eu ia lá e tirava a xerox para eles, era uma documentação que estava faltando tirar na internet, que alguma certidão eu pegava e tirava lá para eles, então assim, facilitava nesse sentido, de que para que eles não saíssem de lá, ter que se deslocar, porque a maioria deles não morava no Maranhão. A maioria deles era de fora do Maranhão. Então, vinham com o dinheiro curto. Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro, sempre. Né? Então, na parte como servidora pública, eu me sinto muito, assim, até hoje, muito grata e muito reconhecida pelo trabalho que eu fiz lá, Sim. né, que eu faço no governo do estado, porque é um trabalho muito gratificante de você ser reconhecida, você o seu nome ser lembrado. Eles às vezes me ligam, delegados me ligam para saber de alguma informação de outro setor, e aí sempre a gente tem esse contato. Por quê? Porque eles me tiveram lá como a pessoa que fosse dar aquele suporte para eles naquele momento. Então, assim, nesse sentido, eu me sinto muito gratificante com esse papel que eu exerci também no governo do Estado e exerço até hoje, né, como servidora pública. Rossana, eu acho que assim, tu já teve várias situações desafiadoras na tua trajetória, né? E assim, tu trabalhando dentro do cenário público, eu acho que tu tem demasiadas situações que te levaram a ter uma mudança de mentalidade e tudo. E eu queria te perguntar, Rossana, com todo carinho, mas assim, quais situações que fizeram você hoje mudar a sua mente em relação ao seu trabalho? Ter uma mudança, uma virada de chave, como você falou para a Anne. Eu queria que tu pudesse compartilhar conosco esse momento da tua vida, essas situações da tua vida. É justamente essa questão de você querer ser bem atendido, se colocar no lugar do outro, né? Nesse sentido de você estar bem atendido, você ter a resposta que você queria ter, porque todos os servidores que vão lá não vão com todos iam com alguma dor, que eu digo no sentido de problemas a resolver. Então, tinha que dar a solução para o problema do servidor. Sim. Assim como o vendedor, ele tem que dar a solução para o problema do cliente dele. Se ele não souber de imediato, ele vai procurar ajuda para quem é de direito. O supervisor, olha, pode dizer, dona Anne, eu não posso lhe dar agora essa informação que a senhora está me pedindo, porque no momento eu não tenho a resposta exata para lhe dar. Mas daqui a meia hora eu entro em contato com a senhora e lhe dou o retorno. Isso faz a grande diferença também. Ser prestativo. Ser prestativo, você ser gentil, você ser uma pessoa empática. Então, assim, isso tudo faz a grande diferença. Eu acho que o importante disso tudo de trabalhar com pessoas é você se colocar no lugar da outra e ver que você um dia vai precisar daquele local. Porque, como eu digo, se você está precisando de um atendimento, você vai lá procurando, já chega estressado, porque já passou por vários setores, não é? Ô, minha filha, já chegaram várias pessoas para mim lá. Rossana, já me levaram para vários lugares, eu já fui ali, fui lá em cima, fui lá embaixo, e agora me pararam aqui contigo. Eu digo, vamos resolver esse problema agora. Vamos resolver esse problema agora. Aproveitando esse engate, tu podia contar alguma experiência que tu viu que foi realmente desafiadora no atendimento ao cliente? Atendimento ao cliente, assim, na parte de mim mesma, eu não tenho nenhuma experiência assim Então, só refaz. A pergunta. Existe alguma pergunta, tipo assim, alguma situação marcante que, assim, desafiadora, que tu vivenciou dentro do teu atendimento ao público, que tu leva para tua vida? Sim, exatamente. Claro, teve vários momentos, né? Porque as pessoas sempre chegam muito estressadas, muito estressadas. Então, você chega naquele momento que você tem que contar de 1 até 10. Pode ser a pessoa vem com 10 pedras na mão para cima de você, mas você tem que respirar e
deixar a pessoa desabafar o que ela tem. Depois você conversa com um tom mais ameno, um tom tranquilo, você desarma a pessoa completamente. Tanto que a pessoa, no final do atendimento, ela te pede desculpa da forma como ela chegou. Aconteceu várias vezes isso comigo lá, no setor público mesmo, que a grande parte que eu trabalhei, né? Então, assim, nesse sentido, a gente consegue desarmar qualquer pessoa falando com um tom de ameno, tentando resolver, dizendo que você vai procurar resolver. Então, aconteceram já várias situações nesse sentido, das pessoas chegarem muito grosseiras, né, e saírem de uma forma diferente. Por quê? Porque eu fiz o diferencial de atendê-las de uma forma que elas recuaram no sentido da agressividade como chegaram. Então, assim, isso é importante, você ter essa tranquilidade nesse sentido de manter para poder passar para o cliente, passar para o servidor uma forma de resolver o problema, né? Sempre tentar solucionar, como eu disse, se você não sabe de imediato, vá procurar o seu superintendente, seu supervisor, o dono da loja, a quem é de direito. Você tem que sempre dar a resposta para o seu cliente ou para o servidor público. Rossana, eu fiquei impressionado com essa situação porque, assim, eu trabalhei no cartório, né? E no cartório a gente sabe que o atendimento é um pouco mais complicado porque ali o pessoal tem uma demanda muito grande. Às vezes a gente vem do interior, e assim, eu acho que tu já atendeu várias pessoas que vêm do interior, né? Muitas, E, muitas. assim, eu me sensibilizo com o pessoal do interior porque é o pessoal que vem de longe. E quando não é resolvida a situação deles, a gente às vezes fica até sem chão Uhum. Exatamente. porque a gente não consegue resolver a situação dessas pessoas. E eu, assim, eu tô falando dessa questão de você ser um pouco mais tranquilo, mais calmo. Às vezes o pessoal vem do interior já grilado, chateado, porque vem pagando muito caro. E Isso. chega lá, às vezes não resolve a situação, ficam indignados. Então, assim, você falar isso é importante, porque mostra que para quem trabalha com atendimento ao público, uma visão totalmente diferente de um profissional que é capacitado e que já teve situações assim, soube lidar e conseguiu resolvê-las de forma eficaz. E isso eu acho que tu leva até como aprendizado para tua vida, né? Sim, sim. E essa questão da comunicação, de também é, é, ir para outra vertente, que eu, como servidora pública, também consigo conciliar a questão das palestras para os colaboradores, para empresas. Isso me fez também ver, porque, vou contar um fato aqui até engraçado, Pode ficar à vontade. porque assim, eu fui um evento do governo do estado, onde era para prefeitos e vereadores e algumas secretarias. Aí nós fomos chamados para estarmos presentes ao evento. Nesse sentido, a gente tinha que fazer o credenciamento. E eu estava com o credenciamento de servidora da secretaria a qual eu trabalho. E aí, uma amiga, eu falando com as pessoas que estavam lá no evento, então, falava com um, falava com o outro, e aí uma colega minha chegou assim para mim e falou: Rossana, teu crachá está errado. Teu crachá não é de analista, teu crachá tem que ser de prefeita. Eita! O reconhecimento veio logo assim, de Nossa, cara. aí eu disse, gente, eu ri tanto dessa situação. Menina, teu tem que ser prefeita, porque tu fala com todo mundo aqui nesse local, muito cedo Sebrae, lotado de gente. Nossa, e lá é Então, grande, assim, né? assim, foi uma questão que também me fez eu repensar e montar esse projeto meu de fazer palestras para empresas. E aí eu vou citar aqui, é uma pessoa que realmente eu tenho que citá-la porque foi uma pessoa que me deu um grande apoio e uma pessoa que confiou muito no meu trabalho, que é a Guga Fernandes. Ela tem empresa que é a Guga Fernandes Beauty, a qual eu presto serviço para ela. Então, assim, ela foi uma pessoa que me deu uma grande credibilidade, me deu muita força, me levou para São Paulo para fazer um curso de imersão de 3 dias. Então, assim, Uau! foi uma coisa assim que eu sou grata a ela
imensamente, porque é uma pessoa maravilhosa, de um coração muito bom e viu em mim um potencial, porque eu não a conhecia. Eu pedi o telefone dela para um colega que é muito amigo dela, ele me deu o telefone e eu falei com ela. Então ela não me conhecia. Eu era só mais uma pessoa que estava ligando para ela. Então, no decorrer acho que da conversa, a gente se identificou e aí ela marcou uma reunião comigo. Então, daí surgiu a questão de trabalhar com as colaboradoras da Guga Fernandes Beauty. Então, nesse sentido, eu tenho que agradecê-la. Eu sou muito grata a ela por isso, porque ela me deu essa primeira oportunidade. Lá em São Paulo, nesse curso, a gente faz muito network, que aqui em São Luís ainda não está, ainda, a gente ainda não tem essa mentalidade ainda, mas se Deus quiser, vai estar sim, porque já tem vários, tem o nosso curso de imersão aí, está vindo aí, né? Que Exatamente. a gente vai estar junto nesse Sim, curso de imersão preparada. aí em maio, Vai ser massa né? demais. Que vai ser muito bom. E assim, as pessoas ainda não estão com essa questão muito exacerbada, a questão do network, que é muito importante você trocar conhecimentos de empresas com outras pessoas, de você conversar. Então, lá em São Paulo, não conhecia ninguém, mas assim, conversava com todo mundo nos intervalos, na hora do almoço, conhecia várias pessoas de vários locais, tanto de São Paulo como de outras cidades, de outros estados. Então, assim, isso tudo foi observado por ela, porque ela também estava lá, a Guga, estava junto comigo. Então, tudo isso foi observado por ela, porque ela viu que eu estava. A desenvoltura que eu tinha de falar com as pessoas, né, lá, de conversar, de pegar contato. A gente tem um grupo, até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente troca informações, coloca os nossos serviços. Então, assim, foi muito bom, muito gratificante para mim. Então é bem modesto, né, Rossana? Você falar que eu fui só mais uma ligação durante o dia dela. Porque dá pra ver o diferencial, dá pra ver. As pessoas olham quando a gente realmente tem aquele conhecimento, quando a gente realmente tem aquela capacidade. Eu queria até, se tu pudesse me citar, quais seriam os 3 pilares para uma boa comunicação ou para um bom atendimento ao cliente. Porque quando a gente conversa com alguém, a gente consegue ver a luz que tem naquela pessoa. E é uma luz que eu Exatamente. vein em ti. E é uma luz que a Amém. Guga viu em Obrigada. ti. Então eu queria que tu pudesse dar até servir como dica para quem está começando agora, ou para quem pretende começar. Poderia nos dar essa informação? Sim, a empatia em primeiro lugar. Eu sempre falo isso, a palavra empatia vem sempre em primeiro lugar, porque você tem que ter empatia com o seu cliente, né? A questão de você ter a expertise de saber o que o seu cliente quer, de você ser uma pessoa resolutiva, de você ser uma pessoa proativa, né? Porque você fala muito de proatividade, mas você tem que saber o que, que é, para você estar resolvendo o problema do seu cliente. Então, isso faz a grande diferença. Né, da venda, do atendimento, então seja ele prestação de serviços, pode ser qualquer tipo de atendimento. Você falar com o público, você tem que ter essa leveza de falar, a paciência de escutar. A escuta, gente, é muito importante o poder da escuta. Porque você tem que saber o que, que a outra pessoa quer. Às vezes ela vem com um monte de coisas e lhe falando ao mesmo tempo e você fica sem saber o que fazer. Mas você tem que escutar. Por isso que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos para poder a gente escutar mais e falar menos. Então a gente tem que ter um pouquinho de. Eu já fiz esse treinamento porque eu falava muito, falava muito, muito mesmo. Muita gente diz que eu sou muito falante. Mas assim, isso já é uma coisa nata minha e assim, até de sorrir mesmo. Porque diz, Rossana, tu fala demais, tu fala muito. Então, assim, mas assim, já foi mais ponderado e eu já sei utilizar com os cursos que eu faço com o Gustavo também de oratória, né? Faço com ele e também estudo, leio livros e pesquiso, faço pesquisa, porque a gente tem que sempre estar estudando, sempre estar buscando coisas novas e com esse IA que está acontecendo aí, você tem que estar acompanhando assim, no piscar de olhos, sendo muito eficiente e buscar sempre estudar e ser sempre o diferencial. E Rossana, tu falou a respeito das palestras.
E assim, eu gosto muito de palestra, né? Hoje em dia, quais são os principais temas que tu trabalha nas tuas palestras, até para o público que está nos acompanhando, né? Poder saber um pouco a respeito mais do teu trabalho. Quais são os principais temas assim que são abordados nas tuas palestras? Como é que funciona? Certo. O principal tema é excelência e atendimento ao cliente. Esse é o principal tema, que é para os colaboradores, para empresas corporativas. Então, é nesse nicho que eu trabalho com essa perspectiva de trabalhar com excelência e atendimento ao cliente. Mas também, como eu trabalho como servidora pública há muitos anos e tenho esse contato com os servidores, eu também trabalho com prefeituras que possam estar me contratando para trabalhar com servidores, né, públicos em determinado momento que eles acham que não está indo bem. Então, assim, posso trabalhar dando treinamento, dando esse suporte para prefeituras, para outras secretarias do governo do estado, também não só a que eu trabalho, mas eu sei que tem várias outras secretarias que também precisam. Então, nesse sentido, por isso que eu faço, eu tenho o maior prazer de fazer, porque é uma coisa que eu me identifico, é uma coisa que eu gosto. Então, tudo que você faz com prazer, você faz bem feito. E também uma das coisas também que a gente também tem que fazer com nossos clientes é você ter prazer do que está fazendo. Né, de prazer, o prazer de vender, o prazer de atender, né, de você estar com um sorriso no rosto, isso aí é muito importante. Claro que a gente tem todos os dias estar bem, como a Anne falou, mas a gente não pode passar isso para o nosso cliente, porque o nosso cliente não tem culpa. Então, se eu estou com algum problema hoje no meu local de trabalho, eu peço para a minha colaboradora, uma das colaboradoras, a minha gerente, para me ausentar um pouquinho do trabalho, 10 minutos que seja, para uma outra sala, depois eu volto, dou uma respirada, volto para o meu local de trabalho para poder eu manter o foco, porque nem as pessoas que trabalham com você e nem os clientes, principalmente, têm culpa do que você passa, porque todos nós temos problemas. A gente tem que saber conduzi-los diante do nosso trabalho. Corretíssimo. Ela falou tudo. Eu acho que tem que se enxergar dessa forma, né? O problema ele tem que ficar em casa. Foi criado em casa, fica em casa, foi criado no trabalho, fica no trabalho, ou resolve no trabalho. Às vezes é muito difícil as pessoas ter essa questão, você tem seu problema, deixa seu problema em casa e vai trabalhar. Não, não é bem assim, porque nós somos seres humanos e a Isso. gente tem sentimentos e às vezes ultrapassa o nosso psicológico. Então, assim, a gente tem que ter essa calma, sim, e se não está bem, avisa, como eu falei anteriormente, avisa para o seu superior, o seu coordenador, o seu superintendente, no caso de servidor público, no caso de empresas, falar com o gerente, que não está bem naquele momento, se ele pode se afastar um pouquinho para depois ele voltar Muito bem. plenamente para atender bem a pessoa que ele vai estar recebendo. Exatamente. Rosana, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, muito importante, que eu acho que tu tem assim uma propriedade em responder essa pergunta. O que tu acha do futuro do atendimento ao cliente hoje? Hoje eu vejo uma perspectiva muito boa. Eu vou completar até, e principalmente aqui no Brasil. Sim, eu vejo uma perspectiva muito boa, porque as pessoas hoje, pelo avanço da internet, pelo avanço das redes sociais, que isso é muito importante, porque você busca mostrar aquilo nas redes sociais o melhor do que você tem para propor. Né? Tanto da sua empresa, como você como imagem para estar dando palestra para alguns locais, você tem que mostrar para as pessoas que você é capaz. Então, isso faz o grande diferencial. Isso é muito importante. Perfeito, perfeito. Perfeito. Rosana, assim, eu tô gostando muito de conhecer um pouco de ti, dessa energia tua. Muito obrigada. E, assim, é diferente ver que alguém que trabalha dentro do setor público, ele tem esse olhar, né? Porque geralmente, assim, não, eu sou contratado, eu sou concursado, eu tô com o meu trabalho, então não preciso estar atendendo ninguém bem, não preciso fazer coisas boas, eu não preciso ter um treinamento de atendimento ao cliente, isso, aquilo, outro.
E tu tem uma nova visão de que é necessário sim as prefeituras, os Sim, prefeitos, as claro. secretárias e os secretários buscarem essa excelência no atendimento. Por quê? Reflete naquilo que tu falou. Tanto da prefeitura, tanto do servidor, ele se vestir a camisa, quanto ele representar todo o corpo, né? E ali vai dar visibilidade também ao trabalho do prefeito, entre outras muitas coisas. Mas assim, isso é importante porque hoje a gente vê uma realidade totalmente diferente dentro das prefeituras. Não, é isso mesmo que acontece. Infelizmente, a gente tem um mito, assim, no mito, às vezes, porque é generalizado. As pessoas falam que servidor público não trabalha, falam que servidor público não atende bem. Então, a gente não tem que desmitificar essa visão de que servidor não trabalha, de que servidor não atende bem. Então, por isso é que eu procuro sempre trabalhar nessa linha de raciocínio, de que o servidor público, ele é diferenciado, sim, ele pode ser considerado como uma pessoa, um colaborador de uma empresa, sim, como ele pode ser visto dessa forma, como se fosse uma empresa privada, sim, porque ele tem que ter responsabilidades. Eu acho que a questão disso também vem muito da responsabilidade do servidor. E isso é uma questão que eu sempre coloco para eles, é nesse sentido, de você cumprir o que você tem para fazer dentro do seu local de trabalho. Não é porque eu trabalho numa repartição pública, numa empresa, na secretaria, que eu vá ficar no celular o tempo todo, que eu vou ficar escutando música, não vou fazer o meu trabalho. Eu estou ali porque eu fui determinada para fazer aquele serviço. Então, se eu fui determinada para fazer aquele serviço, eu tenho que fazer. Claro que a gente não é robô. A gente não vai ficar lá parado todo o tempo. A gente se conversa com um, com o outro, então a gente vai. E assim eu acho que vai levando o ambiente de trabalho com mais leveza. Até o seu local de trabalho, a sua sala, você leva com mais leveza. Inclusive, até assim, vou falar para vocês que eu trato as pessoas com tanto carinho, assim que eu chamo muitas pessoas de fofinhos, né? Aí, então, assim, as pessoas me chamam de fofinha. Muita gente me chama de fofinha. É fofinha, fofinha, fofinha pra cá, fofinha pra lá. Então, por quê? Porque eu chamo muita gente de fofinha. Tanto que eu nem falei pra vocês que eu tinha antes de, assim, durante uns 5 anos atrás, eu tinha uma microempresa que era minha mesmo, dentro de casa, que eu vendia sopas e caldos da Fofa. Olha, que Olha, fofo. sempre com a mente Que empreendedora, né? fofo. Que fofo. Que fofa, por quê? Porque é uma coisa que eu gosto e assim, eu vi que eu vendia para o pessoal do condomínio. E aí eu vi que estava crescendo, crescendo, crescendo e vi que as pessoas estavam gostando. E assim, eu tive que dar uma parada por uma questão pessoal mesmo, mas assim, eu pretendo um dia voltar, porque ainda está meu Instagram lá, só que não estou alimentando. Sopas e caldos da Fofa, ainda não estou alimentando, porque eu estou trabalhando com essa parte de palestra, que é meu foco, a gente tem que ser focado e focado numa única coisa, que a gente não pode abraçar o mundo É com verdade. os Verdade. braços, porque a gente não consegue. A gente tem que focar em uma determinada coisa, e nesse momento agora, meu foco é trabalhar como servidora pública e trabalhar como palestrante mesmo. Show de bola. Rossana, onde as pessoas podem te encontrar caso queiram conversar contigo para fazer alguma palestra na empresa delas? Onde a gente pode acompanhar também o teu trabalho? Meu trabalho pode ser acompanhado nas minhas redes sociais, que é Rossana, arroba Rossana RS, vou deixar para vocês aqui, para vocês divulgarem. No meu Instagram. Pode entrar em contato comigo no meu telefone mesmo pessoal. Posso até deixar aqui, não tem problema nenhum, porque é de trabalho. 989-8195-7176. Pode Perfeito. entrar em contato comigo, que eu estarei de braços abertos para recebê-los, para atendê-los da melhor forma possível, para sanar as dores de vocês, dos empresários, né, que às vezes têm nas suas empresas, né, e não sabem as dores, e a gente consegue sanar isso com técnicas, com aprimoramentos, com dinâmicas, com envolvimento de colaboradores e servidores públicos também.
Show de Show. bola, show de bola. Rosana, assim, eu fico feliz, até emocionado, porque a gente vê tantas pessoas e assim, tu empreendeu bem já nova Sim, e hoje com esse empreendimento, microempreendimento teu, sopas e caldos da Fofa, né? exatamente. E a gente vê essa alma empreendedora, né, Anne? É uma alma que não perdeu essa pegada de empreender, mesmo agora tu estando trabalhando dentro da área do setor público e com as palestras, mas você ainda empreende. O que que empreender significa para ti na tua vida? Empreender significa para mim sucesso, você trabalhar com excelência, você vender o seu produto com qualidade, você atender bem o seu cliente, você ter empatia, eu sempre falo isso porque realmente é uma palavra-chave no empreendedorismo. Você vender bem, você tratar bem, você desenvolver técnicas dentro do seu ambiente de trabalho para que você cresça profissionalmente. Isso é importante, né? Às vezes você não consegue sozinha porque tem realmente são muitas coisas a pensar. Você precisa de uma rede de apoio para que você possa estar junto, pensando, porque várias pessoas, várias cabeças pensam melhores. Então acho que não, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre precisa de alguém, né? Como eu precisei da Guga, a Guga precisou de mim, como eu precisei de vocês e vocês precisaram de mim. Então assim, a gente sempre está nessa troca de conhecimento, de informações. Acho que isso que é muito importante. Incrível, incrível. Perfeito. E assim, eu gostaria hoje, as frentes que tu falou, que eu achei assim louvável, mas hoje eu gostaria que você pudesse comunicar a sua mensagem, tanto para o seu público, as pessoas que precisam de um atendimento, mas assim também dar um retorno e uma retrospectiva da tua vida, do teu passado, né, do teu legado como pessoa, da tua família. Eu queria que tu pudesse mandar uma mensagem para aquela Rossana, lá a criança que veio de Bacabal, veio de Bacabal com vários sonhos, vários projetos, e hoje vê uma mulher empreendedora, uma mulher que palestra, que se desenvolveu, que já fez de tudo, jogou vôlei, já enveredou em várias áreas, privada e pública. Eu queria que tu pudesse passar essa mensagem para o pessoal que trabalha com atendimento ao público e também para aquela Rossana que veio de Bacabal e hoje se encontra aqui uma nova mulher, uma mulher renovada e empoderada. Nossa, eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma, né? Diante de tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi, das experiências positivas e negativas, porque as experiências positivas e negativas fazem parte do nosso crescimento Isso, quanto profissionais, como pessoas. Então, isso tudo faz parte da minha vida, né? Ao longo desses anos todos, desde a minha infância até os dias de hoje, né? Isso me faz só crescer. No meu relacionamento familiar, graças a Deus, eu tenho uma família muito maravilhosa. Além da minha irmã gêmea, eu tenho um filho de 18 anos, vai fazer 18 anos agora em junho. Tenho uma mãe que mora comigo, então, assim, são pessoas que fazem parte diretamente comigo do meu dia a dia, que me apoiam muito, que isso é muito importante, esse apoio familiar, você ter esse pilar grande que é a família lhe apoiando. Então, para mim, isso é muito importante. E para as pessoas que estão começando agora, que estão iniciando como empreendedores, que vocês não percam o sonho de vocês, sim. não se sintam incapazes. Todos nós somos capazes, sim. Basta que nós fazemos esse esforço, né? Porque nada cai do céu para a gente, não. A gente tem que buscar muito mesmo, buscar correr aí atrás, buscar conhecimentos, buscar parcerias, buscar conhecer pessoas que estão ali no seu ambiente de trabalho para você desenvolver o melhor que está dentro de si. Então, para mim, Rossana, hoje, eu me sinto muito orgulhosa da mulher que hoje sou.
né, durante o percurso que eu passei, de todas as situações que eu vivi, né, eu não tenho nada que me queixar, eu só tenho que agradecer, na verdade, a tudo, a todos, na verdade, para todas as pessoas que me acolheram por onde eu passei, e sempre fui muito bem recebida, então eu só tenho que agradecer mesmo, porque eu acho que esse meu reconhecimento faz parte do meu esforço, né? Esse meu esforço enquanto pessoa, enquanto funcionária, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto namorada. Então, assim, porque eu acho que isso tudo é importante, você ter esse reconhecimento, porque você fez por onde. Você tem que ser a pessoa que vai fazer acontecer, né? Como eu falei para a Anne e para ti também, não é você ser o vendedor, você ser a vendedora. Você ser o vendedor mesmo que faça a grande diferença. Você ser o servidor que faça a grande diferença. Que ele chegue lá e pergunte, igual chegava para mim e perguntava pelo meu nome. Então, assim, é difícil você chegar na repartição, no serviço público, chegou uma pessoa chegar, eu quero falar com Rossana, porque eu sei que ela vai resolver meu problema. Às vezes eu nem vou resolver, porque não é comigo. É um setor totalmente diferente. Mas eu vou até o setor e levo a pessoa lá. Porque eu sei que se ele me procurou é porque ele veio por indicação de alguém que me deu boas referências à minha pessoa. Então, sempre leva a pessoa, olha, não, infelizmente não é comigo aqui, mas eu vou te levar lá no local onde você vai ser bem atendido. Sobre manter o nome, né? Deixar ainda o legado. E bem como predito, foi um podcast maravilhoso. Amém. Com uma Muito experiência obrigada. de vida maravilhosa. Rossana, você Muito é uma obrigada. pessoa incrível. Ai, muito obrigada. Parabéns. Foi um prazer te ter aqui. Eu viu? que agradeço muito a parceria de vocês desde o início, do Gustavo ter me dado também. O Gustavo também foi uma pessoa também muito assertiva comigo, né, na questão da credibilidade, na questão de dar força para mim também, na questão do curso de oratória, de estar desenvolvendo, porque você não é por você falar bem, você tem que saber falar no momento exato, na hora exata. Então, tudo é questão de treino. Isso. Então, a questão da oratória, você que é um orator nato, sabe muito bem do que eu estou falando. Sim, sim, sim. Então, você tem que ter muita técnica no que você está falando, para você estar expondo da melhor forma possível. E sempre estudando, sempre. Buscando sempre novos conhecimentos. Exatamente. Rossana, parabéns pela tua história, parabéns pelo teu legado. Muito, muito obrigado mesmo por ter participado desse podcast que foi sensacional para nós. Assim, a gente fica muito feliz de receber alguém, uma referência na área, uma referência que compartilha dos mesmos objetivos, compartilha dos mesmos propósitos de vida, de crescimento. Isso, assim, é louvável, a gente agradece demais. E, Rossana, a gente encerra com uma mensagem para ti que é de permaneça firme nesse propósito. Permaneça firme nesse propósito. Eu acredito que você, com os seus empreendimentos, você vai conquistar grandes coisas, você vai conquistar grandes objetivos, e a mensagem de Deus é que os planos de Deus, ele não são poucos para você, né? Deus tem planos de bem para você, planos de te fazer prosperar. E isso é tão forte, porque uma pessoa algumas pessoas já vieram falar para mim, depois que eu comecei com essa questão de dar palestras e tudo, de ter visibilidade no meu Instagram, que é @RossannaRSS, vocês vão encontrar lá. Então, isso faz a grande diferença, de fato, você ter essa questão desse reconhecimento, né? E isso é o grande diferencial. Exatamente. Pessoal, vamos ficando por aqui. Esse foi um podcast maravilhoso com a Rossana, uma amiga especial para nós. Quem quiser entrar em contato com a Rossana, o arroba dela é @RossanaRSS. E ela já falou aqui o contato dela também, para que vocês possam entrar em contato. Vocês também, se quiserem, podem deixar uma mensagem aí nos comentários no YouTube. E se inscrevam no canal, curtam este episódio que está imperdível, compartilhem com aquelas pessoas que precisam
escutaram a respeito do atendimento. E a gente se vê no próximo episódio. Até logo. Com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.